Oi, pessoal, bom dia para vocês. Hoje, dia 13 de junho de 2025, sexta-feira 13, e realmente, assim, uma data cabalística, né? Muita gente acredita que o dia 13 é um dia amaldiçoado e as notícias não são boas. Infelizmente, nessa sexta-feira, a gente abre o noticiário dizendo que ontem, cumprindo aquilo que já se esperava nas últimas 24 horas, Israel empreendeu uma ofensiva que chamou de preventiva contra Teherã, atacou instalações nucleares, matou boa parte da cúpula militar e muitos cientistas envolvidos com um projeto de desenvolvimento de capacidade bélica nuclear lá no Irã. E, enfim, ninguém sabe qual será a consequência disso, mas é mais um ato de selvageria desse governo fascista do Netanyahu, né, que acabou transformando o Estado de Israel num enclave do inferno em pleno Oriente Médio para desestabilizar ainda mais a frágil situação, débil situação da geopolítica global. Todo mundo preocupado com o que vai acontecer lá. Por quê? Porque a paz mundial está por um triz, né? E está colocada aí no horizonte o tempo inteiro. Quantas vezes nos últimos meses nós não falamos aqui sobre a ameaça de uma terceira guerra mundial? E ela eclode em vários pontos, no conflito da Ucrânia com a Rússia, nas delicadas relações entre a Coreia do Norte e o mundo capitalista, enfim, na ofensiva, na guerra lá entre o Paquistão e a Índia. Enfim, o mundo está um pandemônio e essa atitude hostil do Estado de Israel, mais uma, né, massacrando aí quase 60 mil pessoas já, e em guerra com toda a vizinhança. Essa nova condição criada por Israel vai ter, com certeza, implicações geopolíticas e militares e ninguém sabe que consequências isso terá. Tomara que algum juízo, pelo menos, surja na cabeça dessa gente. Ontem mesmo os Estados Unidos se anteciparam e disseram: olha, não temos nada a ver com isso, não participamos dessa operação, mas quem atacar alvos que são de importância estratégica para os Estados Unidos vai sofrer retaliação. Ou seja, a coisa está bem mal parada, né? Aqui do Brasil, gente, o governo continua às turras com o Congresso Nacional, buscando aí uma chance de tentar aprovar as medidas que o Haddad propôs para que o governo consiga dinheiro para pagar as suas despesas de custeio. E não está fácil, porque o Hugo Mota teve um arrobo de autonomia e está se descolando do governo Lula, né? Nessa crise de popularidade aí que ameaça os próximos meses do governo. E não se sabe como é que vai ficar a situação lá no Congresso Nacional, porque se o Brasil não tiver essas ferramentas de captação de dinheiro, provavelmente o país para daqui até o fim do ano, porque não é possível endividar o país para pagar despesas de custeio, né? Então são esses os dois assuntos centrais aqui hoje no nosso programa, e eu quero acrescentar mais uma manchete aqui, dizendo para vocês que procurei bastante mesmo o nome da deputada Carla Zambelli na dispersão vermelha da Interpol e não achei, tá? Na internet não está, pelo menos. Quer dizer que se ela passar por um aeroporto lá que tem como fonte a lista vermelha da Interpol no computador, ela vai sair livre, vai chegar livre em qualquer lugar que ela quiser, tá? Mas as autoridades da Itália já começam a dizer que a prisão dela está por um triz, né? E ontem o Hugo Mota, cedendo à pressão dos bolsonaristas, enviou para a Comissão de Constituição e Justiça o processo de cassação que ele havia dito dias atrás que seria apenas o acatamento da decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas os bolsonaristas querem, e agora o presidente da Câmara, num arrobo, que eu digo outra vez, de autonomia, se arrogou aí o papel de juiz da história e transferiu a decisão para a Comissão de Constituição e Justiça num recuo em relação ao que vinha dizendo alguns dias atrás, tá bom? Gente, ontem no futebol tivemos quase que uma goleada aqui em São Paulo, foi 3-1 o resultado, que o Alex vai dizer agora para vocês qual foi, mas foi ruim, hein? O São Paulo, que é um time que estava habituado a permanecer na zona de conforto aí dos campeonatos que disputa, empatando jogos sem vencer quase ninguém, agora está lá a 2 posições de ser rebaixado. Alex, bom dia. Bom dia, Panunzo, bom dia, comunidade. Sim. Sintam o olhar sádico de Alex Amorim, quando vai falar agora do São Paulo, que é um time que ele adora, né, Alex? Sim, sou muito fã do São Paulo. Fala aí, Alex. Então, ontem o São Paulo perdeu de 3-1 do Vasco, jogando no Morumbi, jogando em casa, e ele ocupa a 14ª colocação, Panunzo, com 12 pontos, e tá fletando ali com a zona de rebaixamento.
O técnico, que é o Zubeldia, vai continuar no cargo até o momento. A direção falou que não vai trocar o comando. Porém, nisso, o jogo ficou 3-0, só relembrando, para o Vasco. E no finalzinho, o Rian Francisco fez um golaço e conseguiu diminuir o placar para Panunzio. Finalzinho mesmo, faltava 1 minuto para acabar o jogo, né? Tava na 10ª hora já. Isso. Agora, fazia 13 anos, eu vi as estatísticas aqui, que o São Paulo não tinha uma derrota tão acachapante em casa, né? Sim. Sim, o São Paulo jogando em casa, querendo ou não, com um adversário difícil. O Palmeiras ganha poucas vezes lá, alguns times também. E nisso, ontem era um jogo para uma vitória, um empate previsto assim, só que o Vasco surpreendeu depois que trocou o comando técnico para o Fernando Diniz e conseguiu essa vitória surpreendente fora de casa e um resultado que foi, querendo ou não, elástico para Panunzio. Como assim? Elástico. É 3-1, porque previsto era 1-0, 2-0 e foi Ao contrário, né? Todo mundo achava que o São Paulo ia ganhar esse jogo. Isso. E se ferrou. Agora, gente, é verdade, né? O São Paulo, minha neta, a Manu, tem 13 anos de idade, ela esse ano se definiu sobre o time. Ela falava que ela era corintiana e São Paulina, mas agora resolveu torcer para o São Paulo. Resolveu na hora errada, né, o Alex? Porque a coisa tá bem feia por lá, né? Sim, tá bem E no fim de semana? O que nós queremos do fim de semana agora? O que vamos ter? O que nós queremos? O que nós teremos no fim de semana, Alex? Então, vai começar o Super Mundial de Clubes e estreia domingo às 7 horas da noite, Palmeiras e Porto. Vai ser um confronto entre português, querendo ou não, Abel Ferreira, o nosso treinador do Palmeiras, vai comandar o Porto. Lembrando que ele tem 6 jogos contra o Porto, 5 derrotas e um empate. Esse jogo será transmitido às 7 horas da noite. E às 11 horas da noite, Panunzio terá a estreia também de outro brasileiro, que será o Botafogo, que estreará com o Seattle Sounders, que é dos Estados Unidos. Muito bom. Olha, o Alex, você ficou impressionado com a queda do avião lá na Índia ontem, né? Sim. O mundo inteiro está preocupado. Sabe que eu sou piloto, eu entendo um pouquinho de aviação e gosto muito de me deter sobre as condições de acidentes. Olha, não há registro de um acidente como esse na história da aviação. Então fica aí, Alex, que eu quero conversar com você. Vou voltar. Volta aí. Voltei. E voltou, Alex. E, enfim, as pessoas estão preocupadas. Por quê? Porque o avião parecia estar fazendo a decolagem normal. Aí o piloto avisa a torre, nos poucos segundos que teve, pede lá o Mayday, né, que é o pedido internacional de socorro, Mayday, 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 e fala falha de motor. Agora, o avião tem 2 motores, não é para falhar desse jeito, né? Essa coincidência de 2 motores falhando ao mesmo tempo, ela coloca uma pulga atrás da orelha de todo mundo no mundo da aviação. Então, eu quero contar para vocês que, além das hipóteses que vocês estão vendo aí na imprensa, tem outras hipóteses menos cogitadas, porque elas são mais técnicas, sobre a queda desse avião. E uma dessas hipóteses por exemplo, um problema de balanceamento. O avião é como um pêndulo, viu, Alex? Sabia? Sim. Então, os pesos lá dentro da carga dos passageiros têm que estar muito distribuídos para que não pese mais na parte traseira do avião ou na parte dianteira. E o avião tinha, né, porque era um avião que estava precisando ganhar altura, ele tinha uma inclinação do bico para cima e isso não gerou sustentação nas asas, ele acabou caindo, né? Então pode ter sido também outras razões, e eu estou colocando isso aqui para vocês, não é a título de especulação. É só para dizer que, além da falha dupla de motores, que estatisticamente seria muito improvável, pode ser um problema de peso e balanceamento. Por exemplo, um container de carga no bagageiro do avião que se desprendeu, né, da frente, foi parar perto do rabo do avião, da cauda do avião, e aí desequilibrou o peso, ele entrou numa trajetória de subida maior do que a que tinha potência nos motores, e aí acabou caindo aqui. Na verdade, foi quase que um pouso, né? O avião vai devagarzinho descendo sobre essa área onde ele caiu. E que pena, né? Como o Alex disse para a gente ontem, caiu sobre o alojamento de estudantes de uma escola de medicina e muita gente morreu no chão. Sim. E uma curiosidade quase milagrosa, que foi a sobrevivência de um único passageiro, hein, Alex? Sim, ontem mesmo, quando eu estava fazendo aqui o programa, eu coloquei na tarja que houve cerca de 40 mortes. Eu não coloquei certeza que foram todos mortos, porque eu tinha essa esperança.
E ontem viralizou um vídeo do único sobrevivente saindo andando. Se eu não me engano, ele era um rapaz de 40 anos, um indiano. E ele saiu andando, tudo, e foi algo surpreendente, porque a queda, Panuso, caiu na área, num prédio que era de estudante de medicina, e era previsto que a tragédia tinha levado todo mundo. Ainda bem que teve esse sobrevivente, e vamos torcer para ver se acha mais algum, Panuso. Não, não vão achar mais, acabou. Não tem mais a menor chance de achar. Quem era esse sobrevivente, hein? Vamos ver aqui quem que era ele. Temos aqui uma matéria aqui no site do G1 sobre esse único sobrevivente. O sobrenome dele é complicadinho, viu? Ramesh Visvaskumar. Visvaskumar é o nome desse sobrevivente. E a informação que tem é de que ele pulou, estava sentado próximo à porta de emergência, pulou na aeronave. Não está claro se foi antes ou depois da queda. Mas seja lá o que for, isso aí é praticamente um milagre, né? É algo que não acontece. Esse sujeito gastou as 7 vidas que tinha ontem ao conseguir escapar do acidente. Ele está hospitalizado, parece que o estado de saúde dele não é um estado de saúde muito complicado, tá? O que diz aqui a matéria do G1? Visvaskumar nasceu na Índia, tem cidadania britânica, deu uma entrevista no hospital, tá? Disse que estava voltando com o irmão para o Reino Unido depois de visitar a família dele lá na Índia. E aí ele relatou o seguinte: quando eu me levantei, havia corpos ao meu redor, fiquei com medo, me levantei e corri. Havia pedaços do avião por todo lado. Alguém me segurou, me colocou em uma ambulância e me trouxe ao hospital, disse ele ao jornal Hindustan Times. Imagens divulgadas em redes sociais exibidas por canais indianos mostraram um homem com camisa branca manchada de sangue e calça escura mancando na rua. Ele aparece amparado por um socorrista com hematomas no rosto e usando um cavanhaque. Mas que sorte lascada, né? Olha aqui, ó, no site do G1 tem aqui esses vídeos retirados das redes sociais. Antes tem uma propaganda aqui. Boa, Alex, tirou aí, porque nós não queremos vender nada de ninguém e nem para ninguém aqui. Tá acabando aqui a propaganda, eu vou mostrar para vocês o filme no site. Oi, Alex. Diga. E lembrando que o assento que ele estava era aí, 11A. Bota para nós, bota aí para nós, por favor, Alex. Tá, olha, é ele aí, ó. Saindo do acidente, tá vendo? Saiu até bem, né? Para quem imagina que o avião, nesse momento aí, devia estar a 270, 280 km por hora, que é a velocidade com que ele pousa. Olha, já sai gesticulando, tudo mais, manchando, foi para o hospital, tá bem, tá? Milagre, né? Esse sim, milagre mesmo. Bom, daqui a pouco a gente volta a falar mais sobre esse acidente de avião, Alex. Vamos ver agora como é que está a temperatura. Alex, aliás, volta aí. Hoje eu estou falante aqui, eu estou carente aqui do meu amigo Alex. Voltei. Você mora lá na Zona Leste, né? Isso, cidade de Tiradentes, Zona Leste. Tava tudo bem lá hoje, a hora que você saiu? Muito frio, congelado, tudo? Sim, tá do jeito que eu gosto. Se eu não me engano, tá uns 10 graus. Tô até de blusa de frio. E lá onde eu moro fica até neblina, Panuso. É, né? O Alex é bem cedinho da casa dele, sai às 4h30 da manhã para vir aqui para o CL, mesmo horário que eu saio da minha casa. Hoje foi osso sair da cama, hein? Não foi não? Sim. Pior que não. Amor. Na hora que eu toco o despertador, eu já pulo para não ter esse problema, Panuso. E aparece aqui de bermuda, viu, gente? Ele veio trabalhar de bermuda, né? Hoje você tá de bermuda aí, não? Não, tô de calça. Ah, pelo amor de Deus, essa vai semana inteira. Congelar. Vamos ver então como é que fica a meteorologia aqui, gente? Vamos lá? Ver. Olha aqui, ó, tem áreas de perigo potencial hoje, pouco perigo potencial, são áreas em amarelo, né? O Instituto Nacional de Meteorologia grava isso aqui quando o perigo é mais severo em alaranjada, cor alaranjada, e depois em cor vermelha quando o perigo é grande mesmo. Então nós temos aqui alertas de chuvarada lá no norte do país, indo de São Luís, no Maranhão, nessa faixa amarela até a Cabeça do Cachorro, no Amazonas. Depois aqui no litoral da Bahia, praticamente todo o litoral, aqui com alerta de acumulado de chuvas, né? Lá para cima, na divisa de Sergipe com Alagoas, também acumulado de chuva na faixa litorânea. E aqui embaixo, o pau quebra de frio. Vamos começar aqui por essa área aqui no sul do país, para a gente ver o que está acontecendo. Olha, região das Serras Gaúcho e Catarinense, avançando pelo interior do Paraná, o alerta aqui é de geada, né? Que deve ter acontecido nessa madrugada, depois a gente confirma essa informação para vocês. E aqui, no queixo de Minas Gerais, Minas parece um rosto, né, com um narizão enorme para frente, aqui no queixo de Minas Gerais é onde fica a raiz da Serra da Mantiqueira, região de Poços de Caldas, por ali, que vem depois margeando a divisa entre os estados de São Paulo e Minas Gerais, e São Paulo e Rio de Janeiro, tá? Essa é a região, uma das regiões mais frias do país por causa da altitude lá, né, porque
Campos do Jordão, por exemplo, tem uma altitude de mais de 1.500 metros e a informação é de que gearia nesta madrugada. E para quem está interessado em saber como será o clima no fim de semana, nós teremos aí um sábado ensolarado, mais gelado no sul e sudeste, e teremos uma seca importante no interior do Brasil, na região do Cerrado, né? Enquanto lá na Calha Norte voltam as chuvas. É essa a condição para o fim de semana. Aproveite bem o seu sábado, domingo pode voltar a chover, principalmente aqui no Rio de Janeiro e em São Paulo, tá bom? Gente, então esses são os destaques da meteorologia. E vamos dar prosseguimento aqui, porque já são 7h15 da manhã, o tempo urge e as notícias são muitas, né? Vou mostrar para vocês os destaques no site do ICL. Hoje as preocupações voltadas aqui para a geopolítica global, porque ontem o Netanyahu, esse líder fascista dessa nação genocida chamada Estado de Israel, resolveu fazer o que vinha prometendo há muito tempo, atacar diretamente instalações nucleares do Irã. E desta vez, não adianta querer justificar isso com o argumento de que, nós estamos só nos defendendo. Não, dessa vez não. O próprio Estado de Israel disse que o ataque era preventivo. Então, quer dizer, é uma iniciativa que parte de Israel para Teherã. E Teherã tentou uma retaliação, mas foi uma medida ainda tímida, porque aquele país tem uma força aérea importante, tem meios para fazer mais do que isso, mas por enquanto a primeira retaliação foi apenas o envio de cerca de 100 drones em direção às cidades de Israel, que são detectados em sua maioria pelo Domo de Ouro, né, que é aquele sistema de segurança antiaérea que existe lá no Estado de Israel. Mas não se preocupe não, porque vem mais por aí. Essas nações se odeiam de morte, né? E o movimento do nazista do Netanyahu gera implicações do outro lado de lá. Eu estou usando uma palavra, eu sei, você está falando, não, o Fábio ficou louco, chamar o primeiro-ministro de Israel de nazista. Mas a prática é assim. A prática é isso, inspira em tudo aquilo que aconteceu contra os judeus da Segunda Guerra Mundial. O que estão fazendo em Gaza é algo abjeto, é algo nojento, é algo horrível de se ver, enquanto o mundo se cala, né? E aqui no Brasil, as pressões se intensificam para que o governo Lula tome uma atitude, né? E rompa relações diplomáticas com esse Estado que é um Estado genocida, o Estado de Israel. Posição da qual eu compartilho, tá? Acho que passou da hora, né? Está no campo da retórica, pessoas importantes ligadas ao governo estão lá conjecturando sobre essa possibilidade e não estranhe se ainda durante o fim de semana sair alguma novidade nessa área. Como vocês sabem, o presidente Lula tem sido um crítico muito constante desses massacres promovidos por essa república fascista de Israel, né? E o Brasil está muito perto de romper realmente essas relações diplomáticas. O fato é que o Itamaraty analisa nesse momento relações comerciais e também relações diplomáticas e alguma medida mais concreta do que esse tititi de não estou gostando disso, é só uma crítica. Não, então a gente começar a tomar medidas práticas mesmo, né, para que o Brasil possa demarcar uma posição em relação aos absurdos que têm sido cometidos pelo governo judeu do Estado de Israel contra toda a vizinhança dele. Contra o Iêmen, contra a Síria, contra todo mundo, né? Eles simplesmente colocaram fogo lá no Oriente Médio e vêm com a maior disfarçatez desafiando o mundo e desafiando todas as pessoas que acreditam no bom senso, ainda que numa situação de beligerância como essa que está se verificando ali. Mas vamos para a manchete aqui. A manchete no nosso site, no site do ICL, é essa que você está vendo aqui na sua tela. Sob alegação de ameaça nuclear, Israel bombardeia dezenas de alvos no Irã. Irã lançou 100 drones direcionados a Israel, que as defesas do país tentaram interceptar. Vamos entrar aqui no noticiário aqui do ICL, né? E aqui a gente vê o estrago com prédios que são prédios de residência de famílias iranianas que foram atacados por esses drones e mísseis que Israel enviou. Você vê aí esse bombeiro, atrás dele o prédio todo incendiado, né? Provavelmente aí muita gente se feriu e se machucou com esse ataque de Israel. A matéria diz o seguinte: Israel lançou um ataque ao Irã visando dezenas de alvos, incluindo suas instalações nucleares, comandantes militares e cientistas, alegando que tomou uma decisão unilateral porque Teherã começou a construir ogivas nucleares. Enquanto o líder supremo do Irã, Ali Khamenei, ameaçava uma punição severa contra Israel, os militares israelenses disseram na manhã de sexta-feira, né, hoje de manhã lá,
que o Irã havia lançado 100 drones voltados a Israel que as defesas do país tentavam interceptar. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que o ataque israelense, que está chamado, ele batizou lá de leão ascendente, né? Cada absurdo que fazem com um nome inspirado lá na Bíblia deles, né? Na Torá. Mas vamos lá, o que disse Netanyahu? Diz que o objetivo da operação era reverter a ameaça iraniana à própria sobrevivência de Israel, acrescentando que essa operação, que na verdade é um ato hostil, é um ato de guerra, duraria vários dias. Os ataques de Israel ao Irã mostram que Trump é incapaz de conter Netanyahu, enquanto a situação no Oriente Médio sai completamente do controle. Olha, e aqui a gente vê, olha, a imagem, né, de drones chegando aonde? Isso aqui, Teherã. Né? Vocês podem ver o céu totalmente iluminado, né, numa noite tétrica, em que muita gente se feriu com esses ataques que Israel desferiu contra o Irã. O que mais que disse o Netanyahu? Atacamos o cerne do programa de enriquecimento nuclear do Irã. Falou ele em um discurso gravado na televisão. Atacamos o cerne do programa de armamento nuclear do Irã, atacamos a principal instalação de enriquecimento de urânio em Natanz. Atacamos os principais cientistas nucleares iranianos que trabalhavam na bomba daquele país. Também atacamos o cerne do programa de mísseis balísticos do Irã. Mais tarde, em comentários que sugerem que a operação pode ser longa e difícil, Netanyahu disse o seguinte: os cidadãos israelenses podem ter que permanecer em áreas protegidas por longos períodos de tempo. Lá em Israel, quando a ofensiva começou, soaram os alarmes e aí essa é uma medida de prevenção. Os escritórios, as lojas, tudo que não é serviço essencial fecha e a população vai procurar proteção em bunkers, né? E não porque houvesse alguma ameaça ontem, no momento em que foi deflagrada essa operação, mas isso é um procedimento de praxe e aí o país fica mais ou menos no estado de suspensão da atividade econômica, né? Como se houvesse um lockdown para evitar mais feridos e tudo mais, né? Aqui prossegue a reportagem do ICL dizendo o seguinte: a mídia estatal iraniana diz que o chefe da Guarda Revolucionária, general Hussein Salami, o chefe do Estado-Maior do Exército, major-general Mohammad Bagheri, e o comandante do quartel-general das Forças Conjuntas de Qatan al-Anbiya, major-general Gholam-Ali Rashid, foram mortos nos ataques, assim como 6 cientistas nucleares, né? Portanto, foi uma perda bastante importante. Entre esses cientistas estava um que se chamava Fereidon Abbasi, chefe da Organização de Energia Atômica do Irã de 2011 a 2013. Ele já havia sobrevivido a uma tentativa de assassinato em 2010, que foi parte de uma onda de assassinatos planejados e supostamente orquestrados pelo Mossad, que é o serviço secreto de Israel, né? Aparentemente, esses cientistas foram alvejados quando estavam em casa. A televisão estatal iraniana noticiou que crianças foram mortas em pelo menos um dos ataques aéreos em uma área residencial de Teherã. Aí mais tarde, hoje de manhã, lá amanhã para eles, porque lá o dia já está bem adiantado, o Iraque disse que mais de 100 drones iranianos cruzaram seu espaço aéreo e pouco tempo depois a Jordânia disse que a sua força aérea e sistemas de defesa interceptaram vários mísseis e drones que entraram em seu espaço aéreo por medo que caíssem em seu território. Donald Trump insistiu que não foi pego de surpresa pelo ataque, embora tenha alertado Israel anteriormente para não atacar enquanto os Estados Unidos estivessem negociando com o Irã. E essas negociações que efetivamente vinham acontecendo, agora não tem mais nenhum sentido, né? Porque nem mesmo o presidente do mundo, esse anocrata lá dos Estados Unidos, consegue parar o ímpeto assassino de Benjamin Netanyahu e do Estado de Israel, o Estado genocida que está colocando de novo o mundo diante da perspectiva de enfrentar um conflito nuclear. Hoje vai ser um dia muito importante, porque nós vamos ver de que maneira vão se organizar as forças que estão ali em torno do Irã, principalmente a Rússia, a Coreia do Norte, a China, né? Porque esse conflito que Israel faz questão de escalar desafia efetivamente o equilíbrio geopolítico, não só no Oriente Médio, mas como no planeta todo, né? Pode-se prever para hoje, aqui estava lendo nas colunas de análise dos jornais estrangeiros, um aumento sensível no preço do petróleo, porque as incertezas, né, e o estado de beligerância avançado faz com que haja dificuldades no transbordo, quando não na extração, mas no transbordo
desse petróleo produzido no Oriente Médio, principalmente quando cruza lá o Estreito de Hormuz. Tá bom? Então é isso, a informação sobre esse ataque. Esse ataque é um ataque que efetivamente ameaça a humanidade, porque coloca no foco da gente a história de ter que conviver aqui com a perspectiva de uma guerra nuclear, né? Vamos falar um pouquinho agora de outros destaques aqui no site do CL. O Alex vai mostrar para a gente aqui a manchete. Quero falar com vocês sobre isto aqui, olha. É uma novidade que apareceu ontem, né, na revista Veja. Mauro Cid mentiu no interrogatório sobre as mensagens. Quem afirma é a revista Veja. Revelações que podem resultar na anulação do acordo de colaboração premiada e, por consequência, na revisão dos benefícios que foram dados ao coronel. Antes de ler a notícia, quero chamar a atenção de vocês para algo que, para mim, revela que Mauro Cid é ainda, né, um cofre trancado em benefício de Bolsonaro. Vocês podem ver que em nenhum momento do julgamento Bolsonaro ataca Mauro Cid, né? E, enfim, ele em alguns momentos em que ele é defrontado com essa condição de delator do ex-auxiliar, do ex-braço direito, ele se cala e não critica. Por que será, hein? Por que será? Mauro Cid tem mentido reiteradamente e já teve a chance algumas vezes, né, de perder os benefícios, inclusive o benefício da própria liberdade. E agora aparece mais esse elemento aí. Ontem mesmo a defesa dele já pediu uma investigação numa contramedida para ver se salva o pescoço do seu cliente, né? Vou ler para vocês aqui o que é que diz aqui o nosso site e depois nós vamos ver isso no site da revista Veja, tá bom? Mauro Cid mentiu no interrogatório ao Supremo Tribunal, diz a revista, revelações podem resultar na anulação do acordo de delação premiada e eu vou agora clicar aqui para que a gente possa cair na página da reportagem, que ela diz o seguinte, olha, o tenente-coronel Mauro Cid mentiu no depoimento ao Supremo no julgamento da tentativa de golpe. É isso que mostra a reportagem publicada no site da revista Veja ontem, dia 12. O veículo teve acesso a uma troca de mensagens em que Cid, já na condição de delator, em uma conta do Instagram, na qual ele revelava detalhes dos seus depoimentos. Com a acordo de delação premiada em troca de benefícios, Cid ajudou a Polícia Federal a esclarecer o plano para subverter as instituições democráticas. E esses diálogos, mostrados pela revista, mostram que ele quebrou uma série de condições. Ele se comprometeu a falar a verdade, a não revelar o que relatou às autoridades, não ter contato com outros investigados e nem usar redes sociais. Aqui, então agora, essa informação no nosso site, eu quero mostrar para vocês o que é que diz a revista Veja. Ela traz aqui, olha, prints dessa conta do Instagram, né? E a área de mensagens diretas foi usada para comunicação. É muito impressionante que esse perfil, que ele alega que esse perfil não tem nada a ver com ele, porque Gabriela é a mulher do Mauro Cid, tá? Então ele teria usado um perfil em nome da mulher, que era desconhecido, e tá aqui, olha, qual é o teor das mensagens, ó. A Gabriela R. Falando aqui, olha, e eles mudavam para o que você falou ou te forçavam a deixar como eles queriam? Alguém perguntava para ele aqui. E aí, Gabriela R. ou Mauro Cid respondia. Eles toda hora queriam jogar para o lado do golpe. Eu falava para trocar porque não era aquilo que eu tinha dito. Ameaçava, se não falar com o ministro vai te soltar. Como é que era a pressão? Vamos pegar seu pai, sua esposa. Aí ele fala assim, ó, eu contei uma história, né? Alguém diz aqui, desculpa aí o palavrão, mas está escrito aqui, e como até o Alexandre de Moraes lê na íntegra os palavrões, eu vou ler para vocês, tá bom? Cadê o nosso bip, Alex? Tá aí? Isso, beleza. Então vai lá, toca o bip aí. A pessoa diz aqui para ele assim, olha, deve ter sido foda. No curso de Forças Especiais deve ter sido melhor que essa experiência. Isso aqui é uma referência enfim, a formação lá, aos treinamentos para que eles, né, militares têm que resistir à pressão, inclusive interrogatórios com sessão de tortura e tudo mais. Aí Gabriela responde o seguinte, ó, ameaça, se não falar, o ministro vai te soltar. Não. Eles queriam fazer rápido para me ajudar a sair rápido, eu e os outros. Outro bibi aí, Alex. O mais foda é sentir que eu estou ferrando todo mundo, fruto de uma perseguição que eu não tive maldade que iria acontecer. E eu fui bem claro lá. Bom, o que importa aqui, vocês têm alguma dúvida de que quem escrevia isso aqui falava como Mauro Cid? Como é que surgiu a história desses perfis aqui que ninguém conhecia? Como é que surgiu isso?
A revista Veja está contando aqui, olha, é o seguinte, essa novidade é capaz de provocar uma turbulência na reta final da audiência, né, na reta final do processo, quando um dos advogados do Bolsonaro, Celso Vilardi, tá, advogado do Bolsonaro, fez uma pergunta fortuita. Ele perguntou o seguinte: quero saber se ele fez uso em algum momento para falar de delação de um perfil no Instagram que não está em nome dele. Quem pergunta é o advogado do Bolsonaro. O Cid falou, não fiz nada disso, né? O defensor do presidente insistiu. Ele nunca usou o perfil da mídia social para falar com ninguém? Cid, de novo, disse que não. Aí o Vilardi perguntou, conhece um perfil chamado @GabrielaR702? Tentou mais uma vez o advogado. E aí, Cid, nesse momento, gaguejou. Ele disse o seguinte, esse perfil aí, eu não sei se é da minha esposa, tá? É esse perfil aqui que é usado como Gabriela R, tá? Aqui a reportagem assinala o seguinte, era uma armadilha e o tenente-coronel, que parece, caiu nela sem perceber. Ao assinar o acordo de delação premiada com a justiça, ele assumiu o compromisso de falar a verdade, de manter em segredo o teor das suas revelações, de não ter contato com outros investigados e nem usar as redes sociais. Ele tinha que fazer tudo isso para que a delação dele parasse em pé e ele se livrasse da refrega da cadeia, né? O Vilardi sabia que o Mauro Cid tinha desrespeitado pelo menos duas determinações impostas pelo ministro Alexandre de Moraes. Quais eram? Né? Vamos ver aqui. As provas de que isso de fato aconteceu estão num conjunto de mensagens trocadas entre o Mauro Cid e uma pessoa do círculo próximo do Jair Bolsonaro. Agora vai anotando esses detalhes, porque depois eu vou te falar o que isso aqui significa, tá? É a segunda vez que a revista Veja traz novidades do processo para tentar destruir a delação premiada do Mauro Cid. A quem isso serve? Raciocina aí comigo. Quem é que trouxe o assunto para o ambiente das oitivas que se processaram no Supremo durante os últimos dias, as oitivas dos réus? Quem foi que trouxe isso para lá? Celso Vilardi, né? Então aqui a gente pode perceber que tem um cheiro de vazamento para tentar mudar o curso do processo, né? Para quê? Para desqualificar essa delação premiada e assim desfazer o grande caminho para obtenção de provas que acabou fazendo com que Bolsonaro chegasse à situação em que se encontra, de praticamente condenado já a essa altura do campeonato, né? Veja teve acesso aos diálogos, eles mostram que Cid, já na condição de delator, fazia jogo duplo. Enquanto fornecia à Polícia Federal informações sobre a movimentação antidemocrática, ele contava a pessoas próximas uma versão completamente diferente do caso. Ele fazia jogo duplo, enquanto fornecia à Polícia Federal informações sobre os atos, quer dizer, estava servindo aos dois senhores, né? Nessas conversas, revelou a terceiros o teor dos seus depoimentos à PF e bastidores do que se passava durante as audiências. O militar fala em pressões, conta que o delegado responsável pelo inquérito tentava manipular de suas declarações, diz que Alexandre de Moraes já teria decidido condenar alguns réus antes mesmo do julgamento. Essas confidências, em tese, podem resultar na anulação da colaboração e, por consequência, na revisão dos benefícios ao tenente-coronel. Há um problema adicional para o delator. Antes do início do interrogatório, Cid foi advertido por Moraes sobre a obrigação de falar apenas a verdade. Ao afirmar na sequência que não usou a rede social, portanto, ele mentiu. Agora, verdade seja dita, ele não revela nenhum detalhe aqui que pudesse, de fato, comprometer as investigações. Ele tece aqui no perfil da mulher comentários sobre os movimentos do processo, mas não está instruindo a testemunha, não está fazendo nada, ele só está descumprindo uma das determinações cautelares. Agora, que consequência isso terá? Por quê? Acabar com a delação premiada por causa de inconfidências desse tamanho é algo grande demais, né? O que será que vai fazer o ministro Alexandre de Moraes? Ao mesmo tempo, saber que o réu não respeitou essas restrições cautelares e estava lá conversando com o mundo através de um perfil da mulher dele, isso é uma ofensa grave também, né? E revela a condição de mentiroso, quanto mais desse Mauro Cid ao longo de todo o processo. É só mais uma mentira a se somar a tantas outras. E, por fim, a última coisa que eu quero dizer é que, nos processos criminais, a delação premiada, ela não serve como prova. Portanto, nada do que o Mauro Cid alegou é prova contra Bolsonaro. Pode até fornecer indícios, mas a delação premiada é usada como um meio para a obtenção das provas. Então, ainda que ela no futuro venha a ser anulada,
essa anulação não implica a anulação do conteúdo probatório que foi juntado ao processo a partir do que disse Mauro Cid. Mas é bastante grave e isso aqui também deve ter repercussão nas próximas horas, né? E eu aqui, francamente, a gente fica torcendo para que esse Mauro Cid perca logo o privilégio e vá fazer companhia para o Braga Neto lá no presídio, que é o lugar onde esse sujeito tinha que ficar. Afinal de contas, apesar de ter, né, feito às vezes de X9, numa desonra para sua condição de militar, apesar de não ter aguentado a pressão de um delegado de polícia num período de democracia plena, né, ele e outros cultores da tortura como técnica de interrogatório, não conseguiram segurar nem minimamente a língua, né? Isso na década de 60, de 70, quando eles estavam torturando o pessoal que pensava diferente, era considerado o ato de fraqueza, né? O delator era um fraco do ponto de vista moral. E o Mauro Cid parece que é 2 vezes mais fraco. Primeiro, porque assume a condição de delator e entrega os cúmplices das ações criminosas que ele, inclusive, ajudava a coordenar. E segundo, porque é um homem que não suporta a mínima pressão. Imagina a qualidade desse militar num campo de batalha. Imagina o que aconteceria se ele estivesse lá comandando os doidivanas lá dos Kids Pretos, que deveria ter acontecido a ele, não tivesse sido preso, né? E numa operação militar de fato, de verdade. O que seria de Mauro Cid? Tá? Então está aqui, ele mentiu, a revista Veja, de novo, publica uma informação que pode implicar na anulação da delação premiada. Com certeza, a pessoa que passou isso para a revista se interessa exatamente por isso, porque não há outra explicação, né? Prestação de serviço para implicados em casos terríveis de corrupção. Vamos seguir com o noticiário. A primeira consequência disso aqui, olha, a defesa do Mauro Cid adotou a contramedida judicial, está pedindo agora que o Supremo investigue o perfil desse Instagram, que seria da mulher dele, tá? A matéria diz o seguinte, olha, de acordo com as mensagens reveladas pela Veja, o Cid teria dito que o Schor, que é um delegado da Polícia Federal, é esperto, sabe interrogar. Aí fala aqui sobre as fofocas que ele falava lá nesse perfil da mulher dele. Após a publicação da reportagem, a defesa do Cid pediu investigação desse suposto perfil e comunicou: a defesa de Mauro Cid vem perante esta corte através do eminente relator ministro Alexandre de Moraes para requerer a abertura de investigações para apurar a titularidade e o uso dos perfis Gabriela R ou Gabriela, @Gabriela702. Além do pedido de investigação, Cid, segundo seus advogados, não usava esse perfil. Ele declara o seguinte: a defesa de Mauro Cid vem afirmar a total falsidade da matéria e do seu conteúdo e o faz afirmando que esse perfil não é e nunca foi utilizado por Mauro Cid, pois ainda que seja coincidente com o nome da esposa dele, Gabriela, com ela não guarda qualquer relação. Tá para se provar isso aqui, né? O fato a anotar é que, se pela segunda vez consecutiva, fontes com certeza vinculadas à defesa do Bolsonaro usam a revista Veja como uma espécie de cavalo de Troia para tentar anular a delação premiada que trouxe tantas provas e tanto colorido ao processo que agora implica o senhor Jair Messias Bolsonaro, tá? Essa é a informação. Olha, nós vamos passar agora para o noticiário internacional. É óbvio que o assunto Israel-Irã está na capa dos jornais do mundo, mas não é só esse o assunto, porque lá nos Estados Unidos o pau está quebrando, de novo, tá? O pau está quebrando. Mas antes de começar a falar sobre as desavenças aí do Trump com a opinião pública americana, eu quero mostrar para vocês uma tentativa de reconciliação. Ontem, Dia dos Namorados, né? Ontem foi Dia dos Namorados. E no Dia dos Namorados, houve uma tentativa de reconciliar 2 pombinhos que andavam brigadinhos, né? E que, olha só, vou mostrar para vocês, isso aqui poderia ter sido um correio elegante. Meu querido Alex, isso, obrigado por ter colocado na tela aí. Olha só, I regret some of my posts about President real Donald Trump last week. Eu me arrependo de alguns posts sobre o presidente Trump nos últimos dias. Eles foram longe demais. Disse aqui quem? Elon Musk, aquele que disse que o Trump é pedófilo e participava das surubas armadas pelo Jeffrey Epstein, aquele tarado que morreu na cadeia em 2019, depois que teve
né, a sua vida de orgias e devassidão colocada publicamente em processos judiciais. Mas agora está aqui o Musk pedindo perdão ao Trump por ter chamado ele de pedófilo, né? Só para lembrar aqui, a SpaceX, a empresa de mandar foguetinho para a órbita da Terra do Musk, faturou 16 bilhões de dólares no ano passado, no último ano, mandando esses foguetes para a órbita da Terra, tá? 16 bilhões. Ele é um ultraliberal que, como todo anarcocapitalista falastrão e mentiroso, vive às custas de quê? Ele é chupim do Estado americano, porque o Estado americano paga para que ele mande seus foguetes para a Lua. E agora está em maus lençóis com o Trump, ameaçou inclusive cortar a participação da SpaceX no orçamento americano, que não é pequeno, né? 16 bilhões ele recebeu, e está em maus lençóis com as empresas dele, com a Tesla, de modo que logo, logo, essas investidas do Trump aí vão com certeza gerar consequências para ele. Agora, nos jornais americanos também tem uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês. Vocês veem como é que uma democracia em declínio, ela se autodenuncia. Ontem, um senador interrompeu a secretária de Segurança Interna durante uma entrevista coletiva. Um senador da República, lá nos Estados Unidos, tá? Um senador democrata. E o que aconteceu em função disso? Houve uma cena quase que de pugilato, porque nos Estados Unidos um senador da República não pode perguntar para a secretária de Segurança Interna assuntos que não lhe são confortáveis. Vou mostrar para vocês um vídeo aqui, esse vídeo está na capa do jornal The New York Times. Vou pedir para o Alex colocar para a gente. Alex, está aí o vídeo na agulha? Se tiver, roda para a gente, por favor, só para vocês verem como é que foi esse babado do senador que foi praticamente preso lá, né? Foi praticamente não, foi preso, foi algemado, mas como vocês vão ver. Bota aí, Alex. Coletivo, tentou fazer uma pergunta, foi contido pelas seguranças, como vocês estão vendo aí. E olha só, é uma cena bem agressiva. Olha, os seguranças levaram ele para fora. Isso é um senador de lá, hein, gente? Um senador republicano, tá? Olha o tratamento que essa ditadura, dessa proto-ditadura do Trump dispensa a esse senador, tá? Olha, ele é colocado no chão, tá vendo só? É colocado no chão, e aí ele é algemado, e não há o que fazer. Os caras aí, ó, seguram, imobilizam e tiram ele de lá. Isso é o retrato de uma ex-democracia em decadência. Aonde é que está a tal liberdade de expressão que esses caras dizem que defendem tanto? Se um senador da República não pode fazer uma pergunta para a secretária de Segurança Interna, né? Então essa cena aconteceu nos Estados Unidos, país que durante anos foi apresentado como paradigma do liberalismo americano, né? E, enfim, país dos virtuosos e dos puritanos, que agora se encontra como se encontra, tá bom? Olha só, no ataque de Israel ao Irã, houve uma contraofensiva, houve uma resposta, né? E isso assusta muito a opinião pública lá, eles se protegem em bunkers, e havia um brasileiro lá, quem era? O Álvaro Damião, prefeito de Belo Horizonte, estava lá e teve que se abrigar em um bunker para fugir, né, da possibilidade de se ferir aí na retaliação que se seguiu ao ataque de Israel. O que conta aqui a matéria do G1 lá de Minas Gerais? Está falando o seguinte, olha, o prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião, do União, precisou se abrigar em um bunker em Israel após ataques israelenses contra o Irã devido a ameaças de retaliação na madrugada desta sexta-feira. Relatou ter sido acordado por volta das 3 horas da manhã, no horário de Israel, por sirenes que alertavam a população para procurar abrigo sobre eventuais ataques aéreos. O governo israelense convidou Álvaro Damião para visitar o país e conhecer justamente o quê? Tecnologia de defesa e segurança. Fez bem de ir, viu, senador, o prefeito? Muito bom, assim, ir a um país hostil como Israel, né, que vocês da direita brasileira apoiam, no momento em que Israel deflagra praticamente aí o estopim da Terceira Guerra Mundial. Então, foi ótima a sua noite, espero que o senhor tenha aprendido, né, a não visitar países que afrontam, né, inclusive a moral da guerra, tá? A moralidade numa guerra, né, que é essa covardia que Israel tem feito aí com seus vizinhos, né.
O que mais se diz a matéria? Ainda de acordo com o prefeito de Belo Horizonte, cerca de 25 brasileiros, incluindo prefeitos de outras cidades, integram a comitiva convidada para essa visita. Portanto, é uma expedição de lobby, né? Em entrevista à Rádio Itatiaia, Álvaro Damião disse que ainda não sabe como voltará ao Brasil e também recebeu uma ligação da Embaixada Brasileira em Israel que informou que ele teria que esperar, já que o espaço aéreo, agora povoado por drones e mísseis, obviamente está fechado, né? Prefeito de Belo Horizonte, espero que o senhor fique muito tempo por aí, tá? Para aprender como é que é uma guerra e para ver mais de perto aí as atrocidades cometidas por esse governo fascista da nação genocida chamada Israel. Bem, um pouquinho mais para cá, para o lado do nosso ocidente global, né? Na Itália, enquanto isso, está lá a Carla Zambelli, muito provavelmente acossada pelos movimentos do governo italiano que parece que não darão guarida a isso que ela pretende, que é viver uma vida tranquila lá, como se não tivesse cometido crimes em série aqui no Brasil e esteja condenada a 10 anos de prisão, né? O jornal Correio Brasiliense hoje traz para nós essa matéria aqui, olha. O embaixador italiano, tá? Embaixador Renato Mosca, prevê a prisão da Carla Zambelli na Itália a qualquer momento. Isso pode acontecer já, é só localizarem ela lá, não sabem onde está. Mas está lá, a Zambelli, né? O embaixador do Brasil na Itália, Renato Mosca, prevê que a deputada federal Carla Zambelli pode ser presa a qualquer momento na Itália. Evidente que há uma mobilização para deter a deputada, porque ela está na lista de difusão vermelha da Interpol. Essa informação nós vamos checar agora, tá? Juntinhos aqui, eu e vocês. As autoridades judiciais italianas acataram o pedido e hoje ela poderá ser presa a qualquer momento, afirmou Mosca em entrevista ao programa Estúdio I da Globo News. De acordo com Mosca, as autoridades italianas acataram o pedido de inclusão na lista da dispersão vermelha da Interpol e, com isso, a deputada, que é considerada foragida da justiça brasileira, tem sido procurada. As forças policiais italianas, disse o embaixador, estão trabalhando na investigação e na localização dessa foragida para efetuar a prisão, afirmou ele a Andréa Sadi lá na Globo News. Se isso aqui é verdade, a Carla Zambelli está bem frita, né? Agora, ontem as pessoas se perguntavam, mas o que vai acontecer se ela for presa lá? Basta lembrar de alguns casos recentes aqui em que houve pedido de deportação, pedido que foi atendido. Nós tivemos vários e vários casos aqui. A gente se lembra aqui do Cesare Battisti, né, que durante muito tempo foi abrigado aqui do governo brasileiro. A extradição foi pedida, ele foi preso, foi colocado em liberdade, fugiu do país. Quando a justiça brasileira decidiu prendê-lo para proceder à deportação, ele já tinha vazado, foi preso fora do Brasil, né? Mais tarde, se eu não me engano, na Bolívia, na Colômbia, não me lembro bem aqui o lugar, mas tem outros casos. Tem, por exemplo, o caso do Pisolato, que entrou na Itália, né, com o passaporte de um irmão que já era falecido, acabou sendo preso lá e, embora tenha cidadania italiana, foi deportado para o Brasil, né? E tem vários e vários outros casos aí. Portanto, não se preocupe que a Carla Zambelli vai voltar ao Brasil, tá? Não se sabe quando, porque esse processo de deportação leva meses. Ele envolve autoridades não só do poder executivo na Itália, do governo italiano, mas também da justiça italiana. E o pedido tem que ser analisado, tem que ser colocadas as condições de conformidade entre os sistemas prisionais, analisar a sentença e analisar o caso específico da cidadania da Carla Zambelli. Agora, o governo italiano, só para lembrar, acaba de aprovar uma lei que muda uma tradição secular, que é o direito à cidadania por ascendência, né? Hoje em dia, não é mais tão fácil quanto era você, de repente, adquirir o reconhecimento da cidadania italiana. E o governo da Itália faz isso por quê? Porque ele deplora os imigrantes. É um governo de direita que está lá, que deplora os imigrantes. E deplora também os criminosos, caso da Carla Zambelli, né? Então é de se esperar aqui uma atitude de colaboração com o governo brasileiro, porque a última coisa que a Itália quer, pelas manifestações dos últimos dias, é se transformar numa espécie de paraíso de foragidos internacionais, né? Caso de Carla Zambelli, tá bom? Então é isso, vamos aguardar, logo devemos ter novidades aí. Se for presa na Itália, como pretende o embaixador brasileiro, ela ainda assim não voltará imediatamente ao Brasil. Vai haver um longo processo, né, com ela presa lá, até que ela seja deportada para o Brasil, mas não tenha dúvida de que será, tá? E só para lembrar aqui,
todo bandido, como Carlos Zambelli, que tentou empreender fuga pelo planeta, foi capturado, né? Foram muitos, não foram poucos. Eu lembro aqui o PC Farias, eu lembro o Salvatore Cacciola, né? Salvatore Cacciola que estava lá, italiano, natural da Itália, cidadão italiano, não era cidadão brasileiro, e foi preso porque tentou ir a Mônaco para participar de um converscote lá e acabou sendo preso quando cruzou a fronteira italiana. Mas eu quero mostrar para vocês aqui agora a lista da dispersão vermelha da Interpol. Tá? Olha só, o Brasil aqui tem 72 nomes nessa lista que você está vendo aqui. Na maioria absoluta são traficantes, pessoas que estavam traficando e que foram, enfim, sentenciadas, foram pedidas aí a prisão por algum país ou pela própria justiça brasileira, estão aqui nessa lista aqui, né, uma lista que tem 72 nomes. Nenhum deles é o da deputada Carla Zambelli. Eu fiz essa pesquisa aqui de madrugada, não consegui retorno, né, e vou colocar aqui para vocês, eu vou fazer junto com vocês. Nome de família, Zambelli. Vocês vão ver que não vai retornar nada aqui, olha. Vamos procurar aqui. Olha, ele está falando aqui, ó, o número total de pessoas na lista vermelha em circulação é de 6.563, mas não existe nenhum resultado nesse critério Zambelli, nem nome de família. E se você botar aqui Brasil apenas, ele vai retornar 72 nomes, sendo que nenhum deles é o da Carla Zambelli. Olha, eu vou fazer aqui uma pesquisa sem nome, só por nacionalidade, e vem aqui. São 4 páginas, você pode reparar que nenhuma dessas fotos aí é a foto da Carla Zambelli. Ó, primeira página, são 4 páginas no total, tá? Olha, esses aí são os brasileiros, 72, pendurados na lista da dispersão vermelha da Interpol, que estão com prisão pedida por algum crime e por alguma sentença ou acórdão já firmados aí ao redor do globo. Maioria, como eu falei, traficantes. Mas cadê o nomezinho da Carla Zambelli aqui? Desde a semana passada se comenta que ela está nessa lista da dispersão vermelha, mas aqui o nome dela não aparece. E o que significa isso? Que se ela tentar cruzar uma fronteira onde a lista na internet seja o principal ponto de ancoragem das ações da Polícia Internacional, ela está livre, em tese, tá? Porque o nome dela não aparece aqui. Vamos voltar a falar um pouquinho mais sobre os movimentos lá nos Estados Unidos. Olha, o Jamil Chad hoje tá nos dizendo que o Brasil está começando a se preparar para aquilo que efetivamente vem sendo anunciado, que é a consecução dessa política xenófoba do Trump, que prevê a deportação de milhares ou milhões de pessoas, né? E o que o Jamil está nos contando é que o Brasil, já prevendo essa deportação em massa, está preparando um plano de acolhimento para os seus cidadãos. O que ele nos conta no UOL? O governo Lula prevê uma intensificação ainda maior das prisões de imigrantes nos Estados Unidos e um fluxo sem precedentes de brasileiros de volta ao país, deportados ou de maneira voluntária. Diante desse cenário, o Palácio do Planalto inicia a elaboração de uma política de acolhimento para essa população. A ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, numa entrevista para o UOL, explicou que o governo brasileiro já trata o assunto como uma crise e considera que o fluxo de pessoas será muito ampliado nos próximos dias. Ela disse o seguinte: de nossa parte, estamos trabalhando em uma política de acolhimento. É uma situação difícil. Esse tema não existia em nossa agenda, só que teremos que enfrentá-lo. Dos cerca de 5 milhões de brasileiros que vivem no exterior, 2 milhões estão nos Estados Unidos. Desse total, de 230 mil a 300 mil estão lá de forma irregular e cerca de 30 mil já estão com ordens de deportação expedidas, né? A ministra esteve nos Estados Unidos nos últimos dias, se reuniu com a comunidade brasileira e também com representantes do consulado em Nova York. Nas reuniões, a ministra ouviu a angústia de entidades que lidam diariamente com imigrantes e com pedidos de intervenção para resolver casos individuais, tá? Gente, vamos falar um pouquinho aqui sobre o arrobo desse sujeito que está aqui, olha, nessa foto. Quem é ele? Hugo Mota. Ele agora é o todo-poderoso, é o rei da Câmara dos Deputados. Está aprendendo a falar grosso esse sujeito, hein? Está aprendendo a falar grosso. A gente não vê aqui por trás dele, tem a mão do Arthur Lira, que é o artífice da candidatura do Mota, que é o principal patrocinador da ascensão desse sujeito que ninguém conhecia ao cargo mais importante do Legislativo brasileiro, que é o de presidente da Câmara, né? E o que nos diz aqui o Platô? Sem emendas,
Sem emenda parlamentar, o clima do Planalto com o Congresso se deteriora e o pacote do Haddad está ameaçado. Vamos ver o que nos diz essa análise do Platô? Nos 2 primeiros anos do atual mandato, o presidente Lula lidou com pressões do então presidente da Câmara, Arthur Lira, nas negociações sobre políticas. Quando Hugo Mota ascendeu ao cargo, era comum de ouvir de ministros palacianos que qualquer nome seria melhor do que o de Lira, lá do outro lado da Praça dos Três Poderes. A sensação de que a relação entre executivo e legislativo aumentou com as viagens que o Mota fez junto com o Lula já se esvaneceram. Nas últimas semanas, o Mota tem demonstrado que também sabe usar a força do cargo para fazer valer os interesses do Congresso na relação com o Planalto. O deputado mandou recados, telefonou para ministros, chamou líderes para conversar, enfim, cumpriu o dever de um presidente atuante, né? O governo só entendeu que o clima estava realmente ruim depois de uma reunião dos líderes da Câmara, que aconteceu ontem, quinta-feira, e que levou para a decisão em plenário, na próxima semana, um requerimento de urgência de um PDL. O que é um PDL? É um projeto de decreto legislativo, que na segunda-feira deve ser votado, anulando o decreto que aumenta as alíquotas do IOF. Se a urgência for confirmada pelo plenário, Mota poderá levar esse projeto de decreto legislativo para votação quando quiser, sem ter que passar por comissões de mérito. E aí, nessas circunstâncias, o projeto de decreto legislativo da oposição serve como um trunfo do presidente da Câmara contra quem? Contra o governo federal. Caso esse PDL seja aprovado pelo Congresso, será uma das maiores derrotas políticas do terceiro mandato do Lula. E vai ser, gente, um desastre para o Brasil. Agora, observe bem as forças que estão se articulando por trás dessa situação de confronto congressual. Os parlamentares estão brigando por lobbies muito poderosos. Por exemplo, o lobby das fintechs, né, que é muito poderoso. Ontem aconteceu até uma cena engraçada, porque os defensores da falta de equidade fiscal no Brasil, da falta de justiça fiscal, estão se batendo agora. Ontem teve um debate muito interessante na CBN, na hora do almoço, em que o Carlos Sardenberg duelou com a Miriam Leitão, a Miriam defendendo o governo e o Sardenberg atacando o governo, porque diz que vai empobrecer o sistema financeiro, vai ficar caro para o tomador de posse cobrar de fintechs como o Nubank, que é um gigante, né, que está disputando as primeiras posições com os grandes bancos brasileiros, que esses caras têm que pagar tanto imposto quanto os bancos. Hoje eles pagam 9%, na proposta que vão a 15%, enquanto os bancos pagam 20%. E eles não querem pagar nada. Então tem lobbies poderosos lá, a bancada da jogatina, juntou tudo que é ruim com a má índole dessa gente da oposição, com a vontade de derrotar o Lula, e isso forma um coquetel explosivo que na semana que vem vai virar algo muito indigesto para o governo se prevalecer o cenário que está sendo montado, tá bom? Ao mesmo tempo, olha, temos outras notícias ruins aqui para o governo Lula no horizonte, né? Mais uma pesquisa do Instituto Ipsos e do IPEC, né? O governo Lula ruim ou péssimo para 43% dos brasileiros, bom e ótimo para 25%. Não tem muita novidade aqui na curva de popularidade, mas a informação, né, que essa pesquisa traz é de que há uma estabilidade incômoda, porque o governo Lula não consegue mais reverter essa curva de impopularidade. Rapidamente aqui, a matéria diz o seguinte, olha, a pesquisa divulgada ontem mostrou que 43% dos brasileiros consideram o atual governo ruim ou péssimo, alta de 2%, portanto, dentro da margem de erro, não tem muito significado. Só que, paralelamente, a avaliação positiva perdeu pontos, variando de 27 para 25 no mesmo período. Então, você tem um movimento de alta da rejeição e um movimento de baixa da aprovação. O nível de confiança da pesquisa é de 95%, significa que existe 95% de chances de os números corresponderem à realidade e a margem de erro é de 2 pontos percentuais, tá bom? Agora, bom, última vez que eu vou falar disso, pessoal, a semana está terminando, então vai ser a minha última chance. Quero deixar aqui consubstanciado que se você perder isso que o ICL vai promover no domingo, você vai estar perdendo muito, tá? Porque essa aula magna do professor João César de Castro Rocha, que vai acontecer no domingo às 8 horas da noite, é muito importante para a gente entender os movimentos desse ovo de serpente plantado pela extrema-direita brasileira nas nossas instituições.
Por que tanto ódio? Por que tanto caos? Por que a tentativa de destruir, né, programas sociais que tiraram mais de 44 milhões de pessoas da miséria? O que essa direita tenebrosa pretende nos próximos anos? E, principalmente, o que a gente faz dessas informações? Como é que a gente lida com isso? Né? Como é que a gente combate alguém cujos escrúpulos são muito diferentes da gente? Pois é, isso que o professor João Castro vai nos dizer na sua aula magna. A aula magna, talvez a mais importante do ano, com a pessoa mais lúcida em termos de pesquisa acadêmica mesmo, né, dos movimentos da extrema-direita. Então você não pode perder, e para não perder, é só você vir aqui, olha, nesse endereço na internet, no seu navegador, despertaecl.com.br. Despertaecl.com.br. Faça agora, enquanto você espera pelo começo do N1, tá bom? E a gente se encontra aqui agora na segunda-feira, depois dessa aula magna, para comentar o que foi que o professor falou para a gente, né? E como é que nós vamos continuar esse trabalho de enfrentamento dessa direita horrorosa que se estabeleceu aqui no Brasil. Bom fim de semana para vocês, tá? Aproveitem o friozinho aí, aproveitem o sábado, porque o domingo vai ser de chuva, e a gente se encontra aqui segunda às 7. Tchau! Olá, eu acabei de gravar uma aula aqui no ICL, projetando um cenário. Se eu estiver certo, o plano da extrema-direita para o Brasil é que a ditadura principie em 2026, ainda que eles percam as eleições presidenciais. Eu convido vocês a assistirem essa conversa no dia 15 de junho, um domingo, às 20 horas.